Por quê? Mas assim, se consola, hoje a gente tem, realmente celebra de maneira humana, Mas esse vai ser tem, gravado, né? tem segurança É mais pra formar. outro conteúdo, claro, né? Peraí. Não, acho que não vai fazer falta. Mas não da organização, então não tenho. Você não cobra. Não, não, sim. É. Que horas que a gente pode começar? Pode? Tá valendo a gravação? Tá bom. Bom, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que a gente começa hoje, agora, neste momento, o encontro, a conversa a respeito da tutela da liberdade. E aqui comigo estão o Dr. Pedro Ivo Veloso, advogado criminalista, sócio do Figueiredo Veloso Advogados Associados, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito Processual Penal, Direito Processual, perdão, pela USP. E ao meu lado esquerdo, o professor Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli é ex-membro do Ministério Público Federal, mestre e doutor em Direito e professor do IDP, advogado e foi relator geral do anteprojeto do Código de Processo Penal. Para a gente já começar a nossa conversa aqui, nosso diálogo, passo a palavra para o doutor Pedro Ivo. Obrigado, Gustavo. Agradeço aí pelo convite. Agradeço especialmente ao meu querido amigo Valfrido Vardi, por ter feito esse convite, externado, por poder estar aqui contribuindo nesse diálogo qualificado. Cumprimento aqui meu colega de mesa, professor Eugênio Pacelli, um dos maiores processualistas penais do país, e tenho orgulho de estar compondo uma mesa com ele, com quem já tanto aprendi. Cumprimento as pessoas da plateia, aqui no nome do Adriano Valente, meu amigo e delegado de Polícia Civil brilhante aqui do Distrito Federal. Bom, tema tutela da liberdade é um tema eminentemente jurídico, né, que dentro desse seminário de segurança pública eu busquei aqui relacionar com o tema global do seminário. Quando a gente fala de tutela jurídica da liberdade, estamos pensando aqui sobretudo nos meios processuais pelos quais pode-se obter a liberdade, e o habeas corpus, no meio disso, entra com grande relevância, né? E eu faço aqui uma pequena introdução, inicialmente, falando um pouco aqui do meu ponto de partida. Penso que a tutela da liberdade no Brasil é uma coisa que a gente tem de, assim, de realmente de excelência, assim, no campo jurídico, né? Não no campo prático, não no campo da realidade prática. A gente é um país complexo, uma história que não é linear, somos um país em desenvolvimento, sobretudo, temos graves problemas de segurança pública que estão sendo objeto de uma discussão aprofundada aqui nesse seminário, mas nosso país tem ilhas de excelência também, né? Então, no meio disso tudo, temos instituições e coisas que funcionam bem. Eu dou alguns exemplos aqui, só passando. O nosso sistema eleitoral, o nosso agronegócio, que é amparado numa pesquisa agrária, agropecuária muito relevante, liderada pela Embrapa, o sistema bancário, posso dar outros exemplos, mas eu penso que a tutela da liberdade dentro do ordenamento jurídico no Brasil, ela é uma ilha de excelência, fazendo um paralelo. Então, assim, quando a gente fala do que é o nosso habeas corpus, a gente não identifica um paralelo nisso em outros ordenamentos, é a amplitude que tem o habeas corpus. Isso, às vezes, é objeto de crítica, né, como se fosse assim, olha, muito vulgarizado, gera um acúmulo de processos nos tribunais, mas o fato é que isso é uma coisa muito forte na nossa cultura jurídica, né? Então, se a gente for olhar a história do nosso direito, a gente vai ver que a origem
da amplitude do habeas corpus está em Rui Barbosa, do qual se originou o mandado de segurança, dizendo a doutrina ampla do habeas corpus. E isso está entranhado na nossa cultura jurídica, a um ponto que a gente usa o habeas corpus, advogados usam, de uma forma ampla, os tribunais conhecem de uma forma ampla. Há um movimento, sobretudo orientado por questões de política judicial, de limitar esse conhecimento. O que a gente nota, contudo, é que esse movimento ele é um pouco inócuo, sobretudo porque essa cultura de conhecimento, essa cultura de expandir o habeas corpus, ela é muito forte nos operadores do direito. O que eu pretendo aqui tratar, relacionando com o tema geral do seminário, feita essa introdução, eu tendo aqui a responder a seguinte pergunta. Além de ser, obviamente, uma pérola da nossa tradição jurídica, a tutela da liberdade tal qual ela é viabilizada no nosso ordenamento, ela deve ser limitada em prol de objetivos de segurança pública? Então, eu pretendo responder aqui com reflexões se ela deve ou não ser limitada a partir do objetivo que está se discutindo aqui, né? Dados os nossos gravíssimos problemas de segurança pública. Para isso, eu vou começar por colocar 4 premissas aqui, todas elas empíricas. Então, vejam que a minha ideia aqui é falar no aspecto prático mesmo, né? Um aspecto estratégico até, como país. Como é que o país deve pensar, em termos de política criminal, no caso judiciária, tratar essa questão da tutela da liberdade. A primeira premissa tem a ver com o fato que tem sido muito noticiado, que é uma redução nos últimos anos, especialmente de 2017 para cá, em números de estatísticas criminais, da qual se destaca o número de homicídios, que é naturalmente a nossa estatística mais gravosa, né? Quer dizer, o Brasil, ele sempre duela ali com a Índia, o número de maior número de homicídios anuais, né? Sendo que o Brasil é muito menor que a Índia. Claro que em números relativos ele está longe de ser o primeiro, mas dentro da América Latina a gente sabe que estão o maior número de países com alto número de homicídios. As razões disso eu não vou aqui naturalmente tratar, mas possivelmente tem a ver com a desigualdade social e uma série de outras questões. Mas o que interessa dizer é que isso baixou realmente, tem uma tendência de baixa. De 2017 para cá, há uma redução relevante, eu não diria assim radical ou grande, mas uma redução relevante, e há algumas hipóteses para isso, que tem se discutido no âmbito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outras instituições. A primeira hipótese natural seria pensar que isso decorre de alguma política de segurança pública. E essa hipótese é a mais fraca. Primeiro porque não há, de fato, uma política de segurança pública forte em âmbito federal, acho que isso aí está sendo discutido, a gente tem visto em vários seminários. Há um jogo de empurra-empurra entre estados e a União, sendo que, naturalmente, os problemas de segurança pública acabam tendo relevância nacional. Há uma alternância de agendas políticas que são opostas, inclusive no campo da segurança pública. Então, é ingênuo achar que alguma política de segurança pública de nível nacional ocasionou essa redução. Eu acho que isso aí poucas pessoas acreditam nisso. A segunda hipótese, que eu acho que tem bastante relevância, tem a ver com a questão demográfica. O Brasil está envelhecendo. Como a criminalidade se situa muito entre jovens do sexo masculino, então é natural que haja uma queda com o envelhecimento da população. E a terceira razão, essa é perturbadora e coerente, tem a ver com uma certa consolidação das grandes facções criminosas, né? Como elas se consolidaram geograficamente, são disputas que ocasionavam muitas mortes, sobretudo de 2017 para cá, nos estados do Nordeste, que tiveram uma alta grande no Norte, reduziram. Então, essa consolidação gerou uma certa falsa paz, né? Agora, claro que isso gera uma conta a se pagar, né? Porque no dia que essas facções forem enfrentadas, isso vai destabilizar e esse número, com certeza, deve subir. Então, a primeira premissa é essa. A gente tem uma redução real, mas as hipóteses que explicam são essas 3 que eu mencionei, sendo que a primeira eu não acredito nela.
A segunda premissa tem a ver com o aumento expressivo do encarceramento. O encarceramento está aumentando mais rápido do que a criminalidade está caindo. Aliás, bem mais rápido. Ao passo que o número de homicídios caiu 3,30%, por exemplo, o encarceramento aumentou 9% no ano passado. Então a gente tem uma população carcerária, eu também não vou gastar tempo com isso, que isso é de sabedoria comum. A gente tem 703 prisões por dia, 256 mil pessoas foram presas no ano passado. Né? E além disso, há um recrudescimento de penas, que tem sido uma permanente no âmbito legislativo, e questões de benefício, como a questão das saidinhas, que foi as tais saidinhas, né, que foram extintas agora, aumentam e pressionam esse número para cima. A terceira questão é a taxa de reincidência. A gente tem uma taxa de reincidência, e isso é uma constante no mundo inteiro, então não é um problema do Brasil, quer dizer, as pessoas que entram no sistema, elas tendem a voltar para o sistema. Mas isso é uma premissa que eu coloco aqui, não que o Brasil tenha uma taxa de reincidência maior, isso é um problema complexo, né? Envolve vários números a partir de anos. Eu vou ficar com esse número aqui do depende, 38% reincidem até 5 anos, então não falo depois disso, né? Mas há muito questionamento, a cifra obscura, dizem pessoas que reincidem não entram na estatística, mas eu vou ficar só com esse número. E a quarta premissa, que ela não é quantitativa, mas ela decorre de um mapeamento que tem sido feito e também do própria vivência pública do país, que é justamente o fato de haver facções hoje com um poder maior e que elas controlam, digamos assim, elas exercem um poder, melhor dizendo, efetivo dentro das unidades prisionais. Aliás, as unidades prisionais são os centros dessas facções e elas, como dito um pouco antes, elas hoje estão num momento de consolidação. Elas cresceram bastante e elas têm uma característica peculiar que as diferem de cartéis, por exemplo, desses que a gente vê nas séries, que elas têm por características, elas atuam como se fossem reguladores do crime, né? Elas pretendem ser uma espécie de reguladores do crime, elas têm códigos de conduta e elas têm uma capilaridade grande. Elas buscam números altos de pessoas para serem associados. Então, elas não são organizações criminosas de poucas pessoas que se articulam, têm capilaridade. Elas querem um domínio de muitas pessoas e o centro disso é o sistema prisional. Então, aí, com essas 4 premissas, a gente pode começar a responder a pergunta. Bom, eu estou tendo um aumento expressivo do encarceramento, 9%, tendo uma redução da criminalidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma reincidência alta e facções que têm na prisão o seu centro de recrutamento. E aí, como é que eu respondo essa pergunta? Faz sentido eu limitar o cabimento de habeas corpus, eu limitar a tutela de liberdade e aumentar e ocasionar um risco de aumento de prisões de pessoas potencialmente que não eram para estar presas, para entrarem nesse funil devastador? Faz sentido eu colocar mais jovens que estão numa situação de talvez não terem de estar presos e, portanto, o habeas corpus seria uma solução para soltá-los dentro desse sistema? Será que, se a gente limitar a tutela da liberdade, esse não pode ser talvez um ingrediente que falta para uma tempestade perfeita? Eu faço uma reflexão pensando aqui sobre El Salvador, né, que tem sido muito falado. O que aconteceu lá? Não sei se todo mundo está familiarizado. O presidente Bukele tem uma agenda bastante focada na segurança pública, eleito agora, inclusive. Tem se questionado muito a lisura, né, inclusive, dessa eleição. Quer dizer, não da eleição propriamente dita, mas do próprio Estado, né, funcionamento do Estado. Ele tem uma agenda de encarceramento massiva. Estima-se hoje que 80 mil pessoas presas em El Salvador, que não é um país grande, sem decisão judicial.
assim, parcelas inteiras da juventude de El Salvador presas. E é tão grande que o Poder Judiciário não consegue dar respostas concretas. Faz maxi-processos, julgamentos coletivos e prazos muito longos para que se tenha qualquer resposta do Poder Judiciário após uma prisão. Isso gera uma romaria de mães e familiares para busca de informações. Houve até recentemente reportagem mostrando um pouco esse quadro. Só que a criminalidade caiu bastante. Então isso naturalmente gera uma pergunta, quer dizer, a criminalidade caiu, lá havia um problema muito sério de gangues, inclusive uma das gangues mais conhecidas, ela surgiu justamente nas prisões também, e uma origem, inclusive, em prisões norte-americanas dos el-salvadorenhos que iam para os Estados Unidos e se organizaram lá, e depois eram deportados, e a partir desses laços nas prisões. Então vejam vocês que esses laços criados nas prisões geraram um problema não em solo americano, mas em solo salvadorenho, né? E então, com esse problema das gangues, houve prisões indiscriminadas, você joga a rede ali, você acaba acertando e prendendo talvez alguém que de fato esteja cometendo crime. Mas, por outro lado, você prende também uma série de outras pessoas que estão próximas, que têm relação com essa pessoa, né? E a gente sabe que, às vezes, no contexto de comunidades mais vulneráveis, a comunidade inteira tem alguma relação direta ou indireta com pessoas que são acusadas ou de participarem de facções, e nem por isso elas são criminosas ou devem ser tratadas como tais, né? Então, eu pergunto o seguinte: vale a pena uma abordagem dessa? Será que essa queda na criminalidade hoje gera um dividendo político, gera talvez uma tranquilidade para uma parte da população? Mas será que essa conta desses jovens que estão presos, revoltados agora, lá, e se organizando, essa conta não vai voltar? Ela não vai ter que ser paga um dia? Né? E esse governante está jogando com o mandato dele, com o período dele, mas talvez no futuro isso vire contra, né? Você vai criar uma massa de jovens que sem emprego, revoltada, que ficaram no sistema prisional um tempo injustamente, e eles não vão ter outra alternativa a não ser organizada, de forma mais organizada, voltar ou entrar numa atividade criminal. Então, assim, para utilizar, e caminhando aqui para o fim, eu achei que a gente ia ter mais uma palestrante, mas utilizando aqui uma expressão, aquela música do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, Haiti, o nome da música, que fala sobre o Haiti, né? Quer dizer, na verdade é uma metáfora, ela não fala sobre o Haiti. Ela fala daqui do Haiti, né? Ela faz uma comparação com o Brasil, com a própria Bahia, com a própria hipocrisia brasileira e com o Haiti, né? E nessa música ela fala que, ela menciona que do silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, que é justamente a origem do PCC, né? Então, assim, as contas vão se pagando. Então, aquela chacina que houve, né, em 1991, salvo engano, ela está gerando frutos hoje, né? Então, assim, será que vale a pena a gente cometer um arbítrio, ou a gente facilitar o arbítrio agora, em prol de alguma estatística criminal agora, né? Ou vale a pena a gente manter, de certa forma, assim, a ponderação? Então, dito isso, eu respondo de uma forma já mais conclusiva, que entendo que não vale a pena, eu acho que é um risco absurdo, do ponto de vista estratégico, a gente fazer qualquer tipo de limitação à tutela da liberdade, a gente fazer qualquer limitação ao habeas corpus, como se tentou, por exemplo, recentemente também pela via legislativa, a gente impedir que a Defensoria Pública ou advogados possam, ainda que às vezes de forma excessiva, repetitiva, mas há instrumentos para lidar com esse excesso, né? Eu acho que a advocacia ela tem que ser também, e isso tem acontecido, tem que ser chamada ao debate para lidar com isso. Há instrumentos para lidar com esse número absurdo de processos que a gente tem nos tribunais superiores, mas a gente não pode criar estruturas jurídicas de limitação do conhecimento do habeas corpus. E elas são difíceis mesmo de serem criadas, tanto que a última que foi criada, né, professor, que foi aquela de não conhecer
habeas corpus, todas que foram criadas acabam voltando, eles não conhecem, mas conhecem, né? Aí cria uma... exatamente, não conheço, mas concedo de ofício. Não conheço, mas analiso e acaba criando algo completamente incoerente e inócuo, que era melhor conhecer mesmo, né? Quando você fala assim, não conheço, mas aí não é caso de HC de ofício, né? O que você está fazendo? Você está criando uma fundamentação que pode vincular uma decisão futura. Quer dizer, é uma jurisprudência oculta. E que gera um gravame, né? Melhor você falar não conheço e cala a boca. Do que você falar não conheço, mas também não vou de ofício por causa disso daquilo. É isso. Bem resumido. Então, penso assim que deve ser o limite amplo do habeas corpus é uma ilha de excelência nossa. A tutela da liberdade é uma preciosidade jurídica que a gente tem no Brasil. A gente não deve achar que é uma jabuticaba só porque em outros países não funciona assim. Eu acho que a gente criou uma coisa bonita. Tem no DNA o nosso Rui Barbosa. Né? Eu acho que a gente tem que deixar como está a estrutura jurídica e lidar com o número massivo de processos. Né? E eu ia citar aqui a nossa colega que não pôde vir, a ministra Daniela, ela diz assim que há um prazer de condenar, uma pressa para segregar. Então a gente não pode deixar isso, né, prevalecer. A gente não pode criar uma bomba ou uma tempestade que depois a gente vai ter que pagar essa conta. Então, para concluir, eu acho que não deve haver nenhum tipo de limitação total da liberdade. Eu acho que, por mais agressiva que seja uma política de segurança pública, eu não estou falando delas, mas por mais contundente que seja uma política de segurança pública contra as facções, ela é mais segura com uma tutela ampla da liberdade. Então, por mais atos antidemocráticos, terrorismo, organizações criminosas, devem ser, obviamente, atacados de formas jurídicas contundentes. Agora, só faz sentido existir essas formas jurídicas diferenciadas, que existem hoje, lei de Orcrim, se a gente tiver uma tutela ampla da liberdade. Se a gente restringir, aí é o passo do cadafalso. Então, é isso que eu queria dizer. Agradeço aqui, novamente, Gustavo, pelo convite e fico aqui à disposição para outros comentários. Obrigado, doutor Pedro. Já passo para o professor Eugênio. Gente, boa tarde a todos, todas e todes. Queria parabenizar antes o Pedro Ivo, que soube trazer para um contexto de segurança pública um debate sobre tutela da liberdade. Isso aí você fez de um modo muito interessante. E eu não sei se eu honrarei esse compromisso de trabalhar esse tema ao redor ou sobrepairando o tema da segurança pública. Eu não sei se entendi bem, mas vi que o Pedro tem um certo otimismo e eu venho para trazer um desencanto e um grande pessimismo. Mas assim, talvez estejamos juntos na compreensão, mas no modo de esperar, da expectativa a gente diverge. O que me traz é falar do universo jurídico em desencanto. Isso é preciso ser feito. Eu lamento profundamente que a ministra não esteja aqui, porque ela, como uma pessoa de grande compreensão do modelo penal, do sistema de justiça, seria bom que ela levasse aos seus pares, não a todos necessariamente, mas que levasse aos seus pares alguma dessas reflexões que são importantíssimas para todo mundo. O interesse é público. Esse problema começa, ele nasce no pós-positivismo. Eu vou chegar a um tema relativo à tutela da liberdade para dizer que de 1941 para cá, nós andamos pouco e quando andamos, retrocedemos. Hoje, já veremos, nós podemos falar que há um retorno perigosíssimo da prisão preventiva obrigatória. É o que a gente está vendo em tribunais. Mas eu espero poder dizer isso de um modo contextualizado e de um modo que seja compreensível a todos. Eu digo que começa no pós-positivismo porque o Brasil viveu a libertação do juiz boca da lei depois do século XIX, né? Aquele juiz que deveria se limitar a expressar a vontade da lei como se fosse possível efetivamente, como maneira de reduzir
o espaço criativo que deveria ser reservado ao campo normativo e não ao campo interpretativo. Essa saída do juiz boca da lei se ampara nesse fim do pós-positivismo e se ampara na cultura dos princípios. Os princípios, sobretudo nos estados constitucionais, que são normas jurídicas dotadas, sim, de positividade, mas cuja abertura semântica não expressa um comando muito claro sobre o seu espaço de aplicação. Você tem um princípio constitucional, por exemplo, do devido processo legal, que não diz tudo o que poderia dizer. Você diz o princípio da ampla defesa, mas você precisa, em determinados casos concretos, dar mais concretitude, desculpe a redundância, a aquela situação. Princípios se desencontram, eles convivem bem no pluralismo normativo. Ou seja, uma Constituição pode ter princípio A, B, C, D, mas a Constituição tem que saber que quando nós estivermos vivendo, a satisfação de um princípio 1 pode bater, pode tensionar com o princípio 2. E aí nós não vamos poder resolver pelos critérios legais de hierarquia de lei. Nós vamos ter que ter uma hermenêutica um pouco mais sofisticada para que a gente possa dizer qual é a norma jurídica que tem preferência na solução de um caso concreto. O que não vai significar que essa solução seja para todos os casos idênticos semelhantes, mas que naquele caso concreto haverá uma singularidade que determine a preferência de um princípio sobre outro. Então, esse estudo da hermenêutica constitucional, que ganhou muita força no Brasil, merecido, justificadamente, ele começou também a incomodar pela falta de controle. A gente começou a ver princípios, proporcionalidade, razoabilidade. Aí você fica meio assim, e quando vem do Poder Judiciário, como fator de decisão, como fundamento de decisão, você tem a impressão que está faltando alguma coisa. É preciso que, pelo menos, aquela pessoa que está se referindo à proporcionalidade diga o que ela entenda, o que ela entende de proporcionalidade. Porque há várias compreensões sobre proporcionalidade, não é? Nós temos uma perspectiva dialética que caminha em um sentido, temos outro que é apenas uma proibição de excesso, né, das normas da aplicação do direito. Então, há várias maneiras, e a gente precisa que o judiciário, de fato, fundamente melhor por que ele afasta uma norma e por que ele não afasta outra. Bom, esse é o problema que eu queria discutir, porque, junto a isso tudo, o que me parecia possível para limitar esse espaço de abertura semântica tão grande dos princípios era exatamente uma dogmática mais consistente. A dogmática, entendida como um modelo de sistema jurídico de determinada ordem jurídica. Vamos estudar direito penal. Qual é a dogmática do direito penal brasileiro? O direito penal brasileiro, a nossa ordem jurídica. Mas é claro que há um diálogo de fontes, né, entre todas as culturas ocidentais, pelo menos, no qual você criou conceitos, e isso é ciência jurídica, você cria conceitos que ajudam a resolver problemas. O direito existe para, sim, proibir comportamentos, regular a coexistência, mas também para sancionar. Então é preciso que a gente saiba quais são efetivamente as categorias, os conceitos que podem resolver problemas. Para isso existe a ciência jurídica, para isso existe a dogmática. E a dogmática, então, é uma maneira da gente entender uma limitação da abertura semântica e impor ao intérprete uma certa redução da sua liberdade. Ou seja, por favor, não venha me dizer que nulidade relativa é a mesma coisa que nulidade absoluta. Isso é um constrangimento epistemológico. Então, se eu estou querendo trabalhar uma ideia de direito, vamos respeitar pelo menos aquilo que foi construído com tanta luta, com tanto suor, para que não fique exposto, ou para que não fiquemos expostos, não é, a essa liberdade incontrolável da principiologia ou da pan-principiologia. E de trás disso tudo aparece, então, o voluntarismo. Não estou me referindo ao ativismo judicial. O ativismo judicial eu vejo mais como uma atividade judicante na qual ele substitui a atividade legiferante. Ele coloca coisas que não deveria colocar porque não é o papel dele.
A criminalização da homofobia, a gente não pode bater palma porque a gente está de acordo do ponto de vista do nobilíssimo propósito, não é? Dura lex sed lex, mas em matéria criminal, nullum crime sine lege. Então, se eu não tenho uma lei instituindo um crime, a jurisprudência não pode fazê-lo. A ela não é dado essa possibilidade. Esse é só um dos exemplos, mas a gente vai encontrar voluntarismo no desrespeito cabal à vontade normativa, aos espaços que nós temos de aplicação do direito constitucional, sobretudo, e vamos encontrar, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, e eu estou numa instituição em que desponta um dos grandes ministros da área constitucional, mas nós vamos encontrar um Supremo com um excesso de autoliberdade que não lhe foi concedido. Sejamos sinceros. Quando o Supremo dá interpretação conforme ao pacote anticrime em relação ao juiz das garantias, por exemplo, eu diria que a interpretação conforme foi conforme à vontade e não foi conforme à Constituição. Porque a Constituição não trabalha todos os problemas do mundo. A Constituição não é lugar para resolver todos os problemas do mundo, não. Não é? Há espaço de conformação legislativa. O legislador não serve para nada porque você não gosta do Congresso. Não, nós temos uma Constituição, temos uma ordem política e devemos respeitá-la, no mínimo. Dizer que o recebimento da denúncia não pode ser pelo juiz das garantias, tem que ser pelo outro, é uma preferência, ainda que logicamente justificável. Você pode dizer, não, mas isso está incoerente, a lei aqui errou, devia ter feito assim. Devia, mas não fez, e não lhe cabe corrigir. A tarefa do Supremo não é corrigir e nem é fazer escolhas melhores. Não é essa a tarefa do Supremo. A tarefa do Supremo é analisar validade, âmbito de validade e de aplicação da norma. Eu posso fazer interpretação redutora de uma norma, com ou sem redução de texto, mas eu não posso fazer interpretações nas quais a Constituição não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo. Eu poderia me estender dizendo sobre vários exemplos de voluntarismo judicial. Esse voluntarismo, Pedro, está relacionado com esse problema que a gente vê hoje no HC. Colegialidade virou uma brincadeira. É uma piada de mau gosto. Ah, mas eu recebo 60, 70 HCs por dia, eu entendo tudo isso. E nem estou dizendo que a culpa é dos tribunais. A solução é que não é essa. A solução não deveria ser essa, porque, primeiro, ninguém é obrigado a ser ministro do Supremo, ninguém é obrigado a ser ministro do STJ. Nem desembargador. Essa é uma escolha pessoal. Agora, eu não posso resolver problemas de excesso de trabalho com soluções simplistas. Então, dane-se o colegiado. Eu pego um regimento interno, faço daquela norma que prevê decisões monocráticas, faço dela o que quero e decido tudo monocraticamente. Sabe o que isso significa? Que a sustentação oral, que incomoda muito, porque as sessões são longas, quando você vai lá, 30 sustentações orais, Deus me livre, dá vontade de dormir, ou me acorda quando o trem passar por cima. Mas você não soluciona assim, porque a sustentação oral, se você disser que 50% delas é justificativa de atuação do advogado, posso concordar com você. Mas nos outros 50%, mas ainda que fosse 20%, se 20% das sustentações servem, e servem sim, para mostrar ao julgador o que ele não viu, já terá valido a pena você ficar sentado ouvindo 37. É porque ali é a única hora que você pode dialogar efetivamente. Você faz uma petição, essa petição tem um caminho burocrático que todos sabemos, e depois a gente chega num voto, num julgamento, e não para ter a ilusão de que tudo isso é refletido longamente sobre esses pontos. Daí a essencialidade da função do advogado. A dialética processual só se realiza
pela oposição à tese acusatória. E essa oposição tem que ser feita, daí dizer ampla defesa como dever, ela tem que ser feita no mais extensamente possível. Quando a gente vê, por exemplo, um debate sobre, o Ministério Público deve falar primeiro. Não, ele não deve falar primeiro. Se o recurso é da parte, que a parte fale primeiro, depois o Ministério Público, mas depois que se dê vista a defesa para ela complementar. Mas isso é uma questão desigual. Gente, por favor, igualdade, paridade de armas é uma história que vem da teoria do processo não penal. Isso é uma configuração de direito de partes. Então as partes têm que ter isonomia, não é claro? Eu estou discutindo direito patrimonial, estou discutindo direito de família, estou discutindo direito não penal, eu tenho direito subjetivo versus direito subjetivo. Essa conta tem que ter igualdade formal e material. Mas no direito processual penal, nós não estamos discutindo um direito de punir. Primeiro que punir é dever, se o fato é tipificado, se o fato foi praticado. Então esse dever de punir desconfigura essa lógica da teoria geral do processo de partes. Por isso que não tem que ter paridade de partes, não. Paridade de armas. Tem que ter ampla defesa, não ampla acusação. O Estado que se beneficia da ampla defesa é o Estado. Quantas vezes as coisas estão admitindo HC contra coisa julgada? E por que estão fazendo isso? Porque reconhecem que há um déficit do julgamento. Mas é claro que tem que haver. Você vai no primeira instância, uma decisão terrível, que desconsidera a jurisprudência. Vai para um tribunal, não preciso falar o de São Paulo. Não vou falar o de São Paulo. Mas tem tribunais que não aceitam a jurisprudência do Supremo e nem do STJ. Então você interpõe um RESP. O tribunal não conhece do RESP. Ou porque tem objeção da súmula 7, da súmula não sei quando, da súmula... Aí o que você faz? Perde, entra com HC. E o HC é conhecido, é provido em várias ocasiões. O que significa isso? Se vocês estão reclamando, se os tribunais não estão dando conta de resolver isso assim, vão prestar atenção melhor no recurso especial. Né? Se o HC impõe um ritmo mais sério e tal, então vão parar com tanta objeção do recurso especial e vamos apreciá-lo lá, extensamente. Porque se continuar nesse paralelo, RESP filtrado, HC aberto, amplamente aberto, nós vamos ter o tempo todo. Você faz lá a decisão monocrática rejeitando, agravo. O que você ganha com isso? Só não ouvir o advogado. Só o que você ganha. Porque o tempo vai ser o mesmo. Você faz o agravo regimental, vai submetido à turma, etc, etc. E você sai lá tentando despachar e não consegue. Enfim, essa é uma questão que eu queria trazer como parte desse universo em desencanto, universo jurídico em desencanto, que eu acho que os tribunais precisam pensar sobre isso, e Pedro tem toda a razão quando diz, não é assim que se resolve o problema de excesso de justiça, não é segurando o HC. Claro que tem uma advocacia inconsequente, tem amadora, tem que ajuiza demais HC sem qualquer necessidade ou pertinência, tem. Este é um problema, sim, que cabe a todos nós resolvermos. Há tribunais que exigem HC. Acabei de dar exemplos vários. Tribunais que não seguem súmula, não respeitam precedentes do Supremo nem nada. Então, há uma conjuntura que não pode ser resolvida unicamente, nem por decisão monocrática, nem por restrição absoluta ao habeas corpus. Em princípio, nós podemos até estabelecer critérios objetivos. Por exemplo, não vou discutir HC para discutir inépcia. Pronto. Está muito difícil lidar com 60 HC, se não tem ameaça direta à liberdade, então eu não vou aceitar o HC. Mas se o HC está discutindo a tipicidade, é coisa diferente. É uma questão de direito. A narrativa é essa. Isso constitui o crime? Subsome-se nesse tipo penal? Não, então pode e deve ser apreciado. Bom, sobre a questão da segurança pública, sobre tudo isso, encarceramento em massa, e a gente vê as pessoas, o Supremo segura até hoje uma votação sobre a diferença de tratamento entre o usuário e o tráfico de drogas, uma questão absurda, né? Ficar tanto tempo engavetado, e esse é outro problema do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas, liminares, cautelares,
que não voltam para o julgamento em plenário. Esse é um problema que a sociedade brasileira é vítima. É vítima. Nós não podemos depender de uma vontade, unicamente de um ministro, que entende que não é conveniente levar a plenário isso ou aquilo. Fazer essas críticas me custa muito, porque é uma crítica de um advogado. Quando eu era procurador da República, eu fazia críticas sem dó nem piedade, porque eu não poderia ser atingido por essas críticas. Mas agora eu posso ser atingido por essas críticas, porque tem muita gente que, quando é criticado, reage muito mal à crítica. Acha que o advogado não merece mais a consideração que tinha por ele, porque falou coisas que ele não gostou. Bom, o dia que eu tiver que me calar para não falar coisas que podem incomodar, eu vou criar galinha. Né? Já tenho um ranchinho, eu posso muito bem criar galinha. Mas isso que a gente estava dizendo da prisão, isso é o neoliberalismo na sua essência. Não é? O neoliberalismo, que seria o Estado garantidor das liberdades, na verdade, nunca foi garantidor das liberdades de todos. O liberalismo, desde seu início, e o neoliberalismo vai no mesmo caminho, você trabalha com a lógica de que a igualdade é diante da lei, não é a igualdade material. Você não tendo igualdade material, que são todos tendo a mesma possibilidade e acesso, né, aos bens e serviços, você não está falando de igualdade coisa nenhuma. Quem sempre foi o inimigo do liberalismo? Quem sabe? A grande massa de trabalhadores, de operários, de pobres. Quanto mais você expande a pobreza, mais você tem um nicho reprimido de violência. E você vai produzir exatamente isso. Bom, a baixa de criminalidade pode significar que os inimigos estão presos. Qual é o tipo de crime e essência que constitui a maioria do sistema carcerário? Isso é que é importante. Aí você vai ver crimes patrimoniais, furtos, roubos, etc. Isso tem um sentido. Uso de drogas. Enfim, eu acho que eu estou me excedendo. Como é que está o tempo? Eu posso só me encerrar um pouquinho aqui? Eu disse no início que nós estamos retrocedendo no mundo ao tempo do Código 41. No Código de 41, quem não estudou isso fez bem, porque o mundo andou muito. Para que eu vou estudar esse passado tão longe? Mas eu estudei, porque eu sou mais velho. Vocês podem dizer até não parece, mas sou mais velho. O Código 41 chegou dizendo o seguinte: presunção de culpa e de periculosidade, base, abertamente na sua introdução. E disse: você é preso em flagrante você continua. A não ser se o crime for afiançável. Ou seja, a autoridade policial que prendia em flagrante determinava e impunha a manutenção dessa prisão, salvo se afiançável. Daí, quando surgiu aquela palavra inafiançabilidade, todo mundo dizia: meu Deus, o crime é inafiançável, está perdido. Nunca houve, nunca não. Até 77, esse foi um problema. Mas a partir de 77, com a Lei 6.416, cabia liberdade provisória sem fiança. Ninguém precisava pagar fiança. Para que pagar fiança? Se não há razões da preventiva, põe-se em liberdade. E isso é lá de 77. Mas a prisão em flagrante ficava preso, absolvido em primeiro grau. Absolvido em primeiro grau. Era o velho 594. Você continuava preso, doutor. Continuava preso dependendo da gravidade do crime. E havia também as prisões preventivas obrigatórias, que decorriam da sentença não, da denúncia. Ofereceu a denúncia, opa, recolhe. Recolhe porque o crime é grave. Então recolhe. Ou seja, essa presunção de culpa empoderava as autoridades públicas. Não é? Polícia com seu flagrante, você está preso, o crime não é afiançável, você não sai, porque só cabia liberdade com fiança. Se o crime não é afiançável, não cabia liberdade. Percebe? Era este modelo, que foi até 77, 41 a 77. Hoje, nós temos um mundo melhor, muito melhor. Nós temos uma Constituição essencialmente legalista, garantista. Eu tenho medo de usar a palavra garantista para não ficar com essa, né, punitivismo e garantismo, coisa mais tola.
Mas é uma Constituição que assegura direitos fundamentais, respeita garantias individuais, impõe um processo democrático no sentido de ouvir ao máximo as provas, né? Vamos condenar até a prisão de perpétua, mas esse processo vai ser um processo em que se dê ampla defesa, ampla possibilidade, teste, estresse o processo até que se possa aprovar. Mas aí vem recentemente a lei do pacote anticrime, exigindo o quê? Contemporaneidade da prisão cautelar, de todas as medidas cautelares. Não vamos, essa história de um fato que aconteceu 5 anos atrás, não tem nenhuma novidade e decreta-se a prisão preventiva. Sem nenhuma novidade. Porque se você descobre alguma coisa que mostra que há uma indicação de autoria, pode ser há 10 anos atrás. Você pode pedir busca e apreensão e prisão preventiva. Desde que você tenha, de fato, um fato novo, que vem depois daquele longo espaço entre o crime. Então, aí veio a lei, diz isso e diz mais. Diz que de 90 em 90 dias o juiz deverá revisar a necessidade da prisão. Existe isso em algum lugar? Não, em nenhum lugar. Quando passa 120 dias, você impera um HC? Isso aí está fundamentado. Ele diz que não há razões novas, então ele mantém a prisão. Você está entendendo? Quando eu digo que nós estamos voltando à prisão preventiva, é porque nós estamos dispensando a autoridade judicial de olhar para o mundo. O mundo está andando, o mundo está correndo, a pessoa está presa. Precisa continuar? Não quero saber o motivo da preventiva. Estavam lá, decretados, fundamentados, e agora 90 dias é muito pouco. Então tá, faz isso em 180 dias, pelo menos. Não, mas tem gente presa há 2 anos. 2 anos sem nenhuma revisão da necessidade. Tribunal do júri. O júri não está marcado ainda. A pessoa está presa. Está presa sendo acusado de um crime gravíssimo, dos mais graves que tem. Mas se você está diante, por exemplo, de um delegado de polícia, tem um caso concreto, um delegado de polícia, acusado de homicídio, tal. Você tem várias medidas cautelares para controlar isso. Várias. Ele pode, por exemplo, ser afastado da função. Ele pode ser proibido de usar arma, tem uma série de medidas. Mas o cara ficar esperando marcação de julgamento de júri, sinceramente, é um absurdo, é tornar lei morta, letra da lei, e é continuar com essa cultura de que a prisão não precisa tanta fundamentação assim. É um retrocesso de 1988, de hoje, para 1941. É muita coisa, não é pouca. A gente não pode desconsiderar isso. Desculpem se me alonguei, mas achava que era preciso complementar a bela visão que o Pedro trouxe da conexão entre o tema tutela de liberdade com o tema segurança pública. Então eu preferi fazer um outro fecho e agradeço a todos pela atenção. Professor Eugênio, professor Pedro, muito obrigado. A gente queria que a gente tivesse um pouco mais de tempo para falar sobre um tema que você tocou, do sufocamento das facções criminosas e quanto isso poderia impactar na prática, na tutela da liberdade, se isso seria, ocasionaria uma restrição maior ou uma ampliação, enfim. Mas eu agradeço a participação de vocês, agradeço o Iri por esse espaço, parabenizo os organizadores, na pessoa do Valfrido Vardi, pela coragem e criar esse primeiro seminário, que venham outros com mais tempo, para a gente dialogar mais, e agradeço a presença de todos hoje aqui. Até mais. Complementaram.